A ignorância é a pior coisa que o ser humano pode ter na vida. O mundo é formado pela maioria de ignorantes. A ignorância significa não apenas não saber ler ou escrever. Isso não é ignorância, na verdade. Não saber ler e escrever, às vezes, é por causa de uma falta de oportunidade. A ignorância, de fato, ela está relacionada à incapacidade do ser humano, pelo menos, ouvir o outro, perceber o outro, fazer comparações, relacionar as coisas uma com a outra. A ignorância está mais associada ao fanatismo, que é muito típico da nossa sociedade hoje, que está marcada pelo fundamentalismo religioso, pelo ódio à ciência. Então a ignorância ela traz muito prejuízo na sociedade hoje. E é dessa ignorância que governos ditatoriais, como é o caso do Jair Bolsonaro, se alimentam. Porque com a ignorância você tem a falta de capacidade de percepção do que pode ser importante para a vida de forma geral, a capacidade de ouvir, de dialogar, de questionar, de problematizar. Com a ignorância, você tem, na verdade, pessoas que vão se ligar ao senso comum ou a orientações de terceiros, e esses terceiros geralmente são líderes, por exemplo, líderes políticos, líderes religiosos principalmente, melhor dizendo, líderes religiosos principalmente, porque o líder religioso, ele tem uma cambada de pessoas que procura ele como se fosse um salvador, um grande salvador, um messias, na verdade. Então, isso é uma parte carismática muito perigosa. As pessoas, de forma geral, elas não estão preocupadas com a apreensão do conhecimento, elas estão preocupadas, em geral, em buscar benefícios para si próprios. Vamos dar um exemplo. Hoje, por exemplo, nós temos uma média de 30% da população, mais ou menos, que segue a imbecilidade do Jair Bolsonaro. São imbecis, verdadeiros imbecis, no sentido mais íntegro da palavra. E isso tem muita força, por quê? Porque o discurso do ódio, o discurso da negativação da ciência, o discurso religioso como salvador da pátria, aquele que está para salvar, de modo que hoje o Bolsonaro ele se alimenta disso. Se alimenta desse momento, dessa situação, dessa cambada de ignorantes. E essa cambada de ignorantes, por incrível que pareça, é ela que dá a sustentação ao governo, mas não apenas ela, porque nós temos um governo chamado de neofascista, na verdade. Vou explicar essa história aí, porque você tem, por exemplo, nos anos 30, por exemplo, o fascismo na Itália, ele foi um movimento totalitário que se estendia a toda a sociedade, com regras máximas para as pessoas seguirem, mas o fascismo ele tinha inclusive, por exemplo, as milícias fardadas, os policiais, tinha toda uma orientação baseada na ideia de patriotismo, na ideia de fé, de Deus e na ideia de família, coisa que é muito comum também hoje com o Jair Bolsonaro e seus seguidores. E por que a ideia de neofascismo? Porque o fascismo agora ele vem com uma nova face. Ele vem com a face da economia, ele vem com a face da farsa da democracia. Por exemplo, o fascismo novo, esse neofascismo, ele precisa de um verniz democrático. A palavra verniz aí muito clara para dizer assim, ó, temos um brilho democrático, mas que essa democracia ela é ao sabor de quem está no poder e do grupo que sustenta esse poder. Então essa cambada de ignorantes sustenta esse poder, mas não teria força suficiente se não tivesse o aval das instituições ditas democráticas, do judiciário, do parlamento e da economia principalmente. Então nós temos, por exemplo, absurdos que ocorrem e que são avalizados pelas instituições que deveriam conter. Vamos dar um exemplo quando o Bolsonaro, por exemplo, ele na época da campanha, ele segurou uma criança
e fez arminha com a mão da criança, aquilo, por exemplo, poderia ser tido como um crime gravíssimo. Mas, para a PGR da época e para o Supremo Tribunal Federal, aquilo não representou absolutamente nada, porque estava dentro dos limites institucionais e aceitos por ele, e dos limites ideológicos também aceitos pelas instituições e por quem comandam as instituições. Da mesma forma como você vai ter muito antes, por exemplo, quando o Bolsonaro ele gritou no Congresso Nacional, na época do impeachment da Dilma, quando ele gritou um elogio a um grande torturador, ao Carlos Alberto Ustra, o capitão Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, que foi um dos maiores torturadores. Ora, a tortura é um crime desumano que deve ser, na verdade, visto como um grande horror. Mas o que as instituições fizeram na época? Por exemplo, o parlamentar, o Bolsonaro, na época já era para ter perdido o mandato de deputado federal. Mas simplesmente a coisa se normalizou. Aí vem uma palavra interessante. As pessoas estão normalizando o absurdo com esse neofascismo. Normalizando, por exemplo, o Bolsonaro dizer, diante de 5 mil mortos com o coronavírus, e daí? Vai morrer gente mesmo. Vai morrer, por exemplo, 70% vai ser infectado, uma parte vai morrer mesmo. Ou seja, o Bolsonaro, ele caminha para cada vez mais atitudes autoritárias, porque ele tem a normalização das coisas. E muitas coisas piores ainda não aconteceram, porque de alguma forma as instituições, quando chamadas, põem freios, mas esses freios são colocados de acordo com os interesses da ideologia de quem comanda o poder. Então, veja que absurdo nós estamos. Então, nós temos um governo neofascista, extremamente autoritário, que tem uma base religiosa, uma base econômica dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes empresários, e temos a ignorância como o grande avaliador, né? O grande avalizador dessa situação. Muito triste e muito cruel o que nós estamos vivendo. Cada vez mais uma situação de normalização da ignorância, dos absurdos. Temos um presidente da República que comete diariamente vários absurdos, mas que até agora, com mais de 30 pedidos de impeachment, por exemplo, as instituições não estão interessadas em colocar em prática, em ação, o impeachment do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, com a sua ignorância, com a sua imbecilidade, com os seus seguidores imbecis, eles avalizam essa situação, o status quo, que atende os interesses da economia, das grandes elites, dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, e a ignorância é, na verdade, o auge de todas as coisas. Então, cada vez mais, estamos num barco à deriva, normalizando os absurdos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades.